E aí pessoal, galera do YouTube, voltamos aí com mais uma aula de Direito Constitucional narrado para vocês. Na sequência então, o capítulo 6º, aí preparatórios para concursos públicos e ordem dos advogados do Brasil. Vamos lá galera, capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 6º. Na sequência então, capítulo 2 dos direitos sociais. Esses direitos sociais agora, vejam só, lembrando as nossas primeiras aulas, esses direitos fazem parte da categoria da segunda geração de direitos fundamentais. Ok? Na sequência, são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Tá? Vejam vocês, aqui já dicas para concursos. Eram 11 os direitos sociais previstos antes da emenda 26 de 2000. Cuidado, houve a inserção aí do termo moradia, tá? E agora o transporte também, tá? Então hoje, 2016, são 12 os direitos sociais expressos. Houve uma emenda agora, recentemente, 2015, emenda número 90, nós já estamos na 91. Cuidado galera, esse dispositivo fala assim, mas é só uma palavrinha, mas é assim que o examinador pega vocês. Ele coloca dos 12, 11, tá? São os direitos sociais. E, por exemplo, suprime na prova um desses termos. Nossa, mas precisa memorizar? Sim. Infelizmente, não inventaram ainda uma outra forma, tá? Pelo menos nas provas objetivas, de aferir aí as notas dos candidatos. Né? São questões objetivas, testes, às vezes 100, 120 questões objetivas, com 5 alternativas, às vezes 4, dependendo do concurso. Cuidado então com essas dicas. Vide artigo 60, parágrafo 4º, que vai falar das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não falam dos direitos sociais. Cuidado para não confundir. É possível então a supressão de algum desses direitos? Algumas posições doutrinárias, sim e não. Sim e não, posto que enunciados os direitos sociais do artigo 6º, seria um retrocesso. Daí o princípio da proibição do retrocesso. Ou seja, aquele princípio que reza, que tem como força aí, normativa, principiológica, no sentido de determinar aos legisladores a não retroagir, a não retroceder. Cuidado com isso. Tá? Proibição do retrocesso, ou seja, a Constituição garantido o direito, não poderíamos falar em retrocesso. Tá? É um princípio constitucional implícito, não está expresso no texto constitucional, na jurisprudência do STF. Vamos lá na sequência, artigo 7º, são direitos, depois eu falo os breves comentários sobre esse artigo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Vamos lá então, fazendo os breves comentários do CAP, depois eu vou ler as alíneas. A mudança mais importante recentemente aí é a emenda 72, que é a PEC, chamada PEC das domésticas, etc. Então fiquem antenados com toda essa legislação nova que diz que salvaguardou os direitos das domésticas, tá? Ok? Já falei então dos direitos sociais, segundo Norberto Bobbio, ou segunda geração ou dimensão de direitos, os direitos sociais. Ok, vamos ler então agora para vocês a súmula 612, atenção. Ao trabalhador rural não se aplicam por analogia os benefícios previstos na Lei 6367 de 76. Súmula 312, músico integrante de orquestra da empresa com atuação permanente e vínculo
de subordinação está sujeito à legislação geral do trabalho e não especial dos artistas. A gente está rolando essas súmulas, evidentemente, não são todas que caem. Tá? Essas súmulas aqui precisam tomar muito cuidado, que nós agora, com o novo Código de Processo Civil, foi erigida uma condição patamar de maior importância, que já tinha os julgados reiterados do STF, STJ e tribunais. Cuidado, porque agora nós temos aí um referencial jurisprudencial que deve ser tomar muito cuidado com ele, porque eles serão aí condicionantes das ações judiciais, né? Evidentemente, se você entra com uma ação e a jurisprudência do tribunal já está reiterada num sentido ou no outro, tá? Isso aí agora, mais do que antes, vai ter uma força muito grande nas decisões judiciais. Vamos lá, na sequência, súmula 196, ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria de empregador. A gente está enrolando então as súmulas do Supremo Tribunal Federal que dizem respeito ao artigo 7º do texto constitucional. Então as domésticas, né, tiveram seus direitos regulamentados, voltando aqui, recentemente pela emenda 72, ok? E a lei que complementou a Constituição é a lei complementar com relação às domésticas, 150 de 2015. Cuidado. Vamos lá. Na sequência, inciso 1º do artigo 7º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. E aí a gente remete vocês para aquele estudo mais aprofundado, aqueles que forem prestar concursos da área trabalhista, o artigo 477 da CLT. Esse dispositivo do texto constitucional, artigo 7º, inciso 1º, é uma norma de eficácia limitada, que é a que precisa de lei para ter eficácia plena, tá? Nos termos do artigo 10º dos atos de disposição constitucionais transitórias. No cálculo da indenização por despedida injusta, inclui-se quando devido ao repouso semanal remunerado. É a súmula 462 do Supremo Tribunal Federal. Então a gente está arrolando todas as súmulas que dizem respeito, tá, a esse estudo do artigo 7º da Constituição Federal. É interessante, pessoal, que enquanto a gente está falando aqui, ainda que nós estejamos a mostrar para vocês o texto aqui já com os comentários na tela, é importante que vocês confiram e acompanhem com uma Constituição Federal já aberta, né? A gente vai falando, vocês vão aí colocando as súmulas, tá? Hoje nos vademecums já existem as súmulas, mas às vezes é só indicação da súmula, né? Eles não colocam a súmula. Outros vademecums sim, que eles colocam inclusive o texto, igual eu estou dizendo, tá? Para vocês. Então é muito importante, só que não tem os comentários nossos, né, doutrinários e jurisprudenciais outros, tá? Eles só rolam as súmulas. No cálculo, súmula 459 do Supremo Tribunal Federal, no cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais ou gratificações que pela habitualidade se tenham incorporado ao salário. Lembrando um pouquinho do direito do trabalho, todas aquelas gratificações que tornaram-se habituais para fins do direito do trabalho, se elas ficaram habituais, elas fazem parte, incorporam a noção de salário, né? Exatamente a súmula 459 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal. Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Então a CTPS, aquilo que estiver aí delineado nela, não tem a presunção chamada presunção absoluta. Tá? É uma presunção relativa no sentido de que é possível, se admite prova em contrário, se houver, evidentemente. Tá? Ela é um documento probatório importante, com certeza, que ela está materializando, na verdade, o pacto laborativo, a relação de emprego, e com todas as condicionantes da habitualidade, da onerosidade lá, do contrato de trabalho, mas, cuidado, não é uma presunção absoluta, no sentido de que tudo que está lá é regra absoluta.
Não, o Supremo Tribunal Federal não tem esse entendimento. Inciso 2º do texto constitucional, do artigo 7º, pessoal, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então vejam vocês, o artigo 7º dos direitos sociais, ele está rolando vários direitos aí dos empregados, enfim, tá? Tudo para proteger a relação empregatícia, com os direitos e garantias. Inciso 3º, fundo de garantia, é o FGTS, né, por tempo de serviço, FGTS. Agora, súmula 215. Conta-se a favor do empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido indenização legal. Né? Então, cuidado com as ressalvas. Aí outro dia me perguntaram, professor Caldeira, mas cai as súmulas? É difícil, não? Olha, veja só, depende realmente é um estudo muito minucioso, né? O estudo de súmulas e jurisprudência. Mas felizmente ou infelizmente, né? Mas infelizmente para quem está prestando e felizmente para quem quer uma melhoria na qualidade aí dos serviços de advogados e os serviços públicos em geral, a verdade é que sim, eles estão pedindo muito, dependendo do concurso, para verificar se o candidato está acompanhando o pensamento dos tribunais. Então, cuidado com isso. A gente já alertou no começo dessa aula, mas a ratificação é importante, a gente está sempre repetindo as ideias para vocês. Logo, logo, acompanhe no nosso site e no canal do YouTube, dicas para concursos públicos, dicas de memorização, dicas de como você estuda, porque muita gente começa a estudar e não tem não sabe como iniciar os estudos, todo o planejamento. Como é que eu faço, professor Caldeira? Como é que eu faço para poder tentar ou ir atrás do meu sonho, de passar num concurso público? Como é que é isso? Como é que eu consigo? Principalmente para aqueles colegas e que estão começando aí a área de concursos, né? Que estão querendo uma mudança de rumos de vida, é muito importante. Tá? Inciso 4º, o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e a da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Vocês devem estar dando risada, né? Quer dizer que o salário mínimo tem que ter tudo isso, professor? Sim, era para ter, né? Então a gente vive num mundo, às vezes, de fantasia. Mas, de qualquer forma, né, é melhor que esteja escrito, ainda que não consiga ser alcançado, do que não estivesse escrito. Né? Então, na verdade, o legislador constitucional está a preservar todos esses direitos do salário mínimo que incorporariam o salário mínimo. O que é o salário mínimo? Né? Então é esse capaz de atender necessidade de família, moradia, vestuário, educação, saúde, pasmem, lazer, vestuário. Imagine só, né? O salário mínimo do Brasil que a gente conhece que é muito difícil, galera, é complicado. Por isso passa o concurso público. Vamos lá. Princípio constitucional da vedação da vinculação do salário mínimo. Né? Existe um princípio, então esse princípio ele está a vedar a vinculação de salários mínimos para que haja gatilhos ou que seja considerado como um indexador de operações, enfim. Voltando aqui, isso tem relação aí com o princípio federativo, aí da autonomia dos Estados-membros, e assim, sendo assim, é possível a arguição do descumprimento de preceito fundamental nessa área. Depois, mais para frente, nós vamos falar o que é a DPF, né, quando entrarmos na questão do controle de constitucionalidade das leis, mais para frente um pouquinho. Os artigos 7º, inciso 4º, que é objeto do nosso comentário, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Tá? Então, diz respeito aí também a súmula vinculante número 16 do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de ler para vocês, que
o artigo 7º, então, inciso 4º, que eu acabei de ler, da Constituição, refere-se ao total da remuneração recebida pelo servidor público. Lembrando que servidor público recebe remuneração, tá? E a maioria, hoje, né, se fala em subsídio. Cuidado, hein? Cuidado com alguns concursos que caem na língua portuguesa. Não é subsídio, não. É subsídio. Subsídio, né? Então, hoje nós temos os subsídios de carreiras públicas, né? Subsídio do magistrado, subsídio do membro do Ministério Público, o subsídio que ofere aí os delegados da Polícia Federal, enfim, né? O subsídio tem a ideia dessa totalidade que está a mencionar aí a súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Súmula vinculante 15, o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo, né? Outro julgado aqui, súmula vinculante sexto, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, né? Praças são aqueles soldados no início, né, da carreira militar. O direito militar tem toda uma estrutura diferenciada, que a gente nem quando nós estamos dando direito, administrando as aulas de direito administrativo mais para frente também, que estão junto com o direito constitucional, a gente fala, quando estamos falando de agentes públicos, nós temos os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes delegados, segundo a classificação do professor Eli Lopes Meirelles. Os agentes administrativos, eles se subdividem em servidores públicos civis, servidores públicos civis da União, servidores públicos civis do Estado, servidores públicos civis dos municípios, né? E cada um desses servidores, eles têm o regramento próprio. Aqueles que não tiverem esses regramentos próprios, né, que são os regimes jurídicos próprios deles, por exemplo, os federais têm regime público, o regime próprio. Então, toda a questão dos direitos, garantias, da Previdência, está tudo lá nesse regime específico, né? A Lei 8.112/90. Bom, é isso. Seguindo, salvo então os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado aí como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 4, que diz então que o salário mínimo, via de regra, não pode ser usado como indexador. Pessoal, não pode vincular, via de regra, salário mínimo, aí, súmula vinculante número 4. Seguindo aí, Lei 12.382, só para clarear mais o nosso estudo, de 2011, a Lei do Salário Mínimo. Tá? O chefe executivo poderia ser fixado por decreto, né? Poderia ter sido por decreto, mas foi por lei. ADI 4568, aí, ação declaratória de inconstitucionalidade 4568. A lei traz uma tabela de variantes para se chegar ao valor, aí um valor do salário mínimo. Assim, a lei é constitucional, disse o Supremo Tribunal Federal, pois o decreto está atrelado à lei. Vejam só, muitos colegas podem falar assim, professor, eu não entendo qual a diferença de lei, né, e lei e regulamento. Decreto regulamentar é simples. A lei, ela é genérica, ampla, normalmente ela é coercitiva, ninguém pode alegar o seu desconhecimento, né, enfim. E a lei, ela vai regulamentar uma situação genérica. O decreto regulamentar, tá? O decreto regulamentar, ele não vai regulamentar situações amplas, genéricas consideradas. Vai regulamentar apenas a incidência da norma, da lei. Tá? Então, o decreto regulamentar, na verdade, ele tem que se acoplar
naquilo que está dizendo a lei. Tudo que for a mais, tá? Será o que? Inconstitucional? Não, será ilegal, porque não estará de acordo com a lei. Então o decreto que vai estar regulamentando, por isso fala-se em decreto regulamentar, não vamos confundir com o decreto legislativo, onde que tem todas essas espécies normativas, professor, artigo 59 do texto constitucional. É que não deu tempo ainda, nós vamos chegar lá, pessoal. Nós vamos chegar lá para descortinar muitas coisas para vocês, tá? Evidentemente, pelas nossas imperfeições naturais, a gente talvez não consiga esmiuçar tudo para vocês, mas as questões mais básicas, né? Então a lei é uma e o decreto regulamentar ele vai ser submetido a uma subsunção, que a gente fala, um acoplamento, tá? Como se fosse uma caixinha de fósforos. A lei é a caixinha, tá? E o decreto regulamentar é onde estão os fósforos. Tem que haver uma acoplagem perfeita, tá? Que é a regulamentação. Tudo que ficar um palitinho para fora, o que acontece? Esse decreto regulamentar será, de alguma forma, ilegal. Se for um ato administrativo que está a aplicar o que a lei diz, também aí será passível de reprimenda judicial com medidas específicas que mais para frente nós vamos tratar com vocês. Tá? Súmula 465 do Supremo Tribunal Federal, acabando, pessoal, essa aula está um pouco mais longa. O regime de manutenção do salário aplicável ao IAPM e ao IAPTEC, né, são institutos aí de previdência, exclui a indenização aí, tarifada na Lei de Assistência ao Trabalho, mas não benefício previdenciário. Súmula 465 do Supremo Tribunal Federal. Outra súmula, 207, as gratificações habituais, inclusive a de Natal, gratificação natalina, que é o 13º, né, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Súmula 207 para vocês. Tem direito, vamos lá, súmula 204 agora. Tem direito o trabalhador substituto ou de reserva ao salário mínimo, no dia em que fica à disposição do empregador, sem ser aproveitado na função específica. Se aproveitado, recebe o salário contratual. Súmula 204 do Supremo Tribunal Federal, terminando. Súmula 203, não está sujeita à vacância de 60 dias, à vigência de novos níveis de salário mínimo. Súmula 203 do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós arrolamos alguns julgados, tá? Mas para não cansá-los, eu vou realmente deixar de lado desta vez esses julgados, que a gente está sempre buscando colocar a mais para vocês, mas o pessoal que está gravando as aulas, de alguma forma, vocês têm o direito, lógico, né? Essas aulas são gratuitas, o curso Constituição Federal narrado é gratuito, então vocês podem voltar ao vídeo e verificarem os julgados que dizem respeito a esses incisos sobre comentário, tá? Vamos direto aí para o piso salarial, inciso 5 então do artigo 7º da Constituição Federal. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, quer dizer, a convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho pode dispor de forma diferente com relação ao salário e, de repente, pode até reduzi-lo, tá? Mas a regra, o princípio mesmo, é que o salário mínimo não pode ser reduzido, por exceção os acordos e convenções. Inciso 7º, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, tá? Para os que percebam remuneração variável. Tá? Essa regra tem aplicabilidade imediata. Tá? Inciso 8º, 13º salário. São salvaguardas que o legislador constituinte viu por bem resguardar os direitos dos trabalhadores. Então, 13º salário garantido na Constituição Federal, né? Chamado também, conhecido por todos, por gratificação natalina. Tá? Então, vou ler de novo: 13º salário com base em remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, 13º salário, por força do texto constitucional, tem que ter o valor na sua integralidade. Tá? As gratificações habituais, inclusive de Natal, já estou lendo um julgado, né, do Supremo, a súmula, 207 do Supremo, as gratificações habituais, inclusive de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Tá? Então, são súmulas importantes.
Bom, era isso que eu queria falar para vocês.